Então o Raul, investidor sardinha, parceiro, amigo nosso aqui do Clube do Valor, acabou de lançar um ETF chamado Área 11, um ETF um pouco diferente do que a gente está acostumado. Esse que é focado em renda fixa com pagamentos de dividendos, de fluxos mensais na sua conta. Um ETF simples e direto ao ponto, como disse o próprio Raul ali, e com renda mensal previsível. E aí tem investidor aqui que está querendo saber a opinião da gente, do Clube do Valor, o que é que a gente está olhando nesse produto. Será que vale a pena para quem é o Área 11 e para quem não é o Área 11? Até porque, como o próprio Raul já disse, não é para todo mundo. Sem mais delongas, é isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Bom, vamos lá e vamos direto para o que interessa. Vamos abrir a página de lançamento do Área 11 aqui dentro da UVP, do site da escola do Raul. E aqui a gente já vê as colocações iniciais desse produto. Invista seu patrimônio e gere renda mensal previsível, com proteção contra a inflação. E logo aqui abaixo a gente já começa a entender que o Raul está falando com pessoas que já construíram um certo patrimônio aqui e que nesse momento estão buscando colher os frutos com tranquilidade e previsibilidade. Então esse é o overview geral. A ideia é que vai mostrar de quem é o público-alvo desse ativo. Então, beleza, vamos entender o que é que de fato esse ETF ele faz, porque afinal de contas, ele é um ETF atrelado ao Tesouro IPCA, que a gente já conhece aqui no Brasil. Mas não qualquer Tesouro IPCA. O Área 11 aqui, ele é um ETF de renda fixa que replica um outro índice chamado ITBR, IPCA Rendimento. Para deixar todo mundo na mesma página, quando a gente fala que um ativo no mercado financeiro é um ETF, isso significa que através daquele novo ativo ali, você na verdade está comprando uma cesta de outros ativos replicada por algum índice. Ou seja, todo ETF tem um índice de seleção de ativos por trás. No caso do Raul aqui, a gente vê o ITBR IPCA Rendimento. E aí, se a gente vem aqui no site da Teva Índices, que é a criadora desse índice aqui, o ITBR IPCA, a gente entende um pouco mais o que é que ele faz. Aqui é a descrição. O índice Teva Tesouro IPCA Rendimento foi desenvolvido com foco em dois objetivos centrais. Primeiro, otimizar a geração de rendimentos e, dois, buscar regularidade no fluxo de distribuição. Ou seja, esse índice aqui quer investir no Tesouro Direto IPCA, mas ele quer fazer isso trazendo rendimentos periódicos. E ele consegue fazer isso através de uma carteira composta exclusivamente por NTNBs. Esse que é o termo técnico para definir os títulos do Tesouro IPCA+, com distribuição de juros semestrais. Ou seja, em linhas gerais, o que esse índice faz é escolher títulos como esse aqui que está na tela para você, ó, o Tesouro IPCA+, com juros semestrais 2035, por exemplo, que qualquer investidor pode chegar aqui e comprar através da própria corretora, através do Tesouro Direto e receber a taxa relacionada àquele ativo, nesse caso aqui IPCA mais 7,5, e os juros semestrais, que vão cair a cada 6 meses na conta do investidor ali, referente sempre à taxa adicional desse ativo aqui. Ou seja, quem comprou o Tesouro IPCA mais aqui vai receber 7,48 de juros na conta na forma de rendimento ali desse ativo. Então, beleza, o ETF replica esse índice. E aí, qual é a ideia das grandes 4 promessas que o ETF do Raul faz aqui? A primeira delas é comprar barato e vender caro, com um perfil fundamentalista. Afinal de contas, o índice que está por trás desse ETF identifica os Tesouro IPCA+, que estão sendo negociados com desconto em relação ao seu valor real. E é justamente isso que a gente vê na descrição aqui do índice também, o que eles chamam de maximização do rendimento, onde a metodologia do índice prioriza a seleção dos ativos de NTNB que estão com maior desconto em relação ao seu valor nominal, o que, por sua vez, traz uma alocação eficiente em títulos, com uma taxa de juros semestrais maiores em relação ao seu preço. Então essa é a primeira característica legal do ETF. Ela vai estar realmente sempre buscando a média de taxas mais altas para melhorar o cupom, o rendimento que você vai receber todos os meses. Aí a segunda coisa que o Raul traz é justamente a renda todo mês na sua conta. Uma regularidade de proventos. Ou seja, ao invés de ter que esperar por 6 meses, como o caso de quem compra o Tesouro Direto com juros semestrais, esse ETF aqui junta títulos com datas de pagamento diferentes para que você receba esse dinheiro aqui todos os meses. Ou seja, o próprio ETF, o índice ali, faz uma organização de ativos, que é como se você realmente investisse em vários imóveis ao mesmo tempo, que é realmente como se você tivesse vários negócios ao mesmo tempo, cada um paga em um mês diferente, mas no frigir dos ovos, por causa da organização, você tem um fluxo ali mensal na sua conta. Fora isso, tem a seleção por volume de negociação. O ETF só seleciona ativos com alta liquidez, mais especificamente acima de 300 milhões de reais mensais. Ou seja, isso significa que é mais fácil você comprar e vender esse ativo por um preço muito parecido e você não tem aquela perda que se chama no spread do ativo. E por fim, o ETF faz uma carteira equilibrada, uma alocação eficiente, montando uma carteira balanceada, nem colocando títulos muito longos que tem uma variação maior de marcação a mercado.
a gente já falou sobre isso aqui no canal, nem ativos muito curtos, com rentabilidades menores. E a gente consegue ver isso aqui na exposição por vencimento do ETF, que está demonstrada no próprio site do ativo. A gente vê que existem alguns ativos ali de 0 a 3 anos de vencimento, mas a maior parte é acima de 3 anos e acima de 10 anos de vencimento. Uma carteira, na média, realmente um pouco mais longa, o que acaba sendo positivo para o investidor, já que um ativo com um vencimento mais longo tende a ter uma taxa de rentabilidade um pouco mais alta. Aqui do lado dessa informação, a gente consegue ter ainda mais detalhamento da porcentagem de cada um dos ativos de NTNB com seus vencimentos. Vê que tem uns mais longos aqui, como 55, 60, mas tem alguns um pouco mais curtos, como 35. Então, beleza, a gente começa a entender um pouco o funcionamento do ETF. Fora aquelas 4 grandes promessas que o Raul faz ali, existe uma outra grande vantagem que ele traz, que é a tributação otimizada. Para você entender o que é que isso significa, vamos lembrar o que é que acontece com quem investe diretamente num título do Tesouro Direto ou em qualquer renda fixa. Esse investidor, ele vai sempre cair no que se chama de tabela regressiva de imposto de renda na renda fixa. A depender do tempo que você ficou investido naquele ativo ali, você vai pagar mais ou menos imposto. Sempre que você passa mais de 2 anos com o ativo em carteira, você cai para a menor alíquota de imposto de renda possível, pagando 15% do seu próprio lucro em imposto naquela renda fixa. Já no caso do ETF do Raul é diferente. Desde o primeiro dia, o seu imposto de renda passa a ser 15% e não segue a tabela regressiva. Isso porque, através da regra dos ETFs, caso o prazo médio de vencimento dos títulos dentro da carteira de um ETF sejam longas o suficiente, é possível fixar essa alíquota em 15%, pelo menos no momento em que eu gravo esse vídeo. Para você ter uma ideia do impacto disso aqui, imagina que você está investindo ali num Tesouro IPCA mais 7 com uma taxa de inflação projetada em mais ou menos 5. Se você paga 15% de imposto de renda, a tua rentabilidade nesse ativo já depois de imposto é de cerca de 10,6. Se você paga 22,5, que seria o máximo na tabela regressiva, tua rentabilidade cai para 9,8%. Uma diferença de quase 1 ponto percentual ao ano por causa de uma otimização de imposto. Então essa parte do imposto é interessante. Além disso, o Raul traz um outro aspecto aqui, ó. Como o Área 11 é atrelado a ativos de IPCA+, isso quer dizer que o seu capital principal, ele vai estar sempre sendo corrigido pela inflação. Tudo por causa da lógica por trás do Tesouro IPCA renda semestral. Lembra que você tem uma rentabilidade de IPCA mais 7,48. O IPCA, que foi a rentabilidade da inflação naquele ano, ele vai ser agregado ao teu investimento ao longo do tempo, fazendo com que seu patrimônio corrija sempre a inflação. O que vai ser distribuído para o investidor na forma de rendimento é o extra, é o que está acima dessa inflação. E é por isso que sim, o seu investimento inicial ele vai estar sempre protegido da inflação, caso você faça do jeito certo. Então esse é um ponto bem bacana que o Raul trouxe luz a essa forma de proteger o seu patrimônio contra a inflação. Algumas outras informações relevantes. Esse ETF tem uma taxa de administração de 0,3%. O índice de referência dele aqui que a gente já falou, a gestora, que é o BTG Pactual, a classe, que é renda fixa, atrelado à inflação. E o lançamento que aconteceu agora há pouco, dia 22 de setembro. Esse ativo aqui, por ser um ETF, ele não tem come-cotas, como é o caso de alguns fundos de investimento padrão. Ele também não tem IOF, ele é isento em qualquer prazo de aplicação. Aquele pagamento de imposto mais caro que a renda fixa tradicional tem para resgates em até 30 dias. Aqui dentro do site do próprio índice IPCA Rendimento, a gente tem o histórico de rentabilidade do ativo que está aqui, ó, mostrando que de 2017 até aqui ele vem batendo o CDI com certa segurança ali. Aqui nas métricas de risco e retorno a gente encontra um retorno desde o início de negociação desse ativo aqui de 150%, nesse ano de 9%, nos últimos 12 meses de 4,36. E aí aqui de forma geral a gente conseguiu conhecer um pouco como é que esse ativo funciona, o que é que está por trás dele e o que é que ele promete entregar. O próprio Raul comentou aqui das expectativas de rentabilidade, sabendo que isso tudo é variável, eu vou te explicar mais logo em seguida. Raul, a taxa de distribuição é dinâmica ou fixa? Ela vai render sempre em torno de 5,7. Perfeito? 5,7 real e o seu valor vai estar sempre sendo corrigido. Ponto. Ou seja, apesar do teu rendimento mensal ir variando ao longo do tempo, teu principal vai sendo corrigido ali, como a gente mostrou. Agora, como é que fica a comparação entre um investidor que investe através desse ETF ou direto no Tesouro IPCA? A gente se reuniu com o nosso time da nossa gestora aqui para entender como é que essas diferenças se aplicam na prática. Então, tudo começa pela tributação, que a gente já falou. O benefício do imposto de renda para quem está no ETF é realmente positivo. Ou seja, para investidores que vão resgatar o dinheiro no curto prazo, isso aqui é uma vantagem direta. Em relação aos custos, você tem uma taxa de administração ali de 0,3%.
0,3%. Em compensação, quem investe direto através do Tesouro Direto também paga um 0,2% ao ano. O próprio Raul comparou essa diferença aqui de rentabilidade. No Tesouro IPCA+, você já paga uma taxa de administração, que a gente pode usar esse nome de 0,2% ao ano, e se você paga um imposto de renda mais alto, a tua rentabilidade final fica até menor do que a do ETF. Ou seja, essa taxa de administração um pouco mais alta, ela é em partes compensada pela diferença de imposto de renda. Além disso, os custos do ETF ainda vão adicionar emolumentos ali, alguma taxa que você tenha de corretagem a depender da tua corretora. Mas o resumo é, no longo prazo, a taxa de administração fica um pouco mais alta, de 0,3 contra 0,2, de quem investe direto no Tesouro IPCA. Agora, comparando o imposto de renda no curto prazo, o ETF tem ainda uma vantagem de custo para quem está olhando para esse prazo. A próxima comparação entre investir no Tesouro Direto ou no ETF é a capacidade de controle e flexibilidade que o investidor tem ou deixa de ter através do ETF. Essa é a diferença fundamental. Se você for investir direto no Tesouro IPCA, você vai precisar decidir qual é a diversificação de vencimentos que você vai ter, quando resgatar, quando comprar, se você vai reinvestir os cupons semestrais que você vai receber ou não. Então pode ser que tenham investidores que prefiram essa flexibilidade. Agora, lá dentro do Área 11, essa gestão ela já é automática, como a gente mostrou. Eles escolhem os vencimentos, gerenciam os reinvestimentos ali dentro também. E aí, para você ter uma ideia de como é que isso funciona na prática, o próprio Raul criou aqui um simulador de renda com esse ativo. Vamos colocar no caso de um investidor que tenha, por exemplo, R$1 milhão para investir aqui. E vamos imaginar que ele vai permanecer nesse ativo por pelo menos os próximos 5 anos. Aqui, logo em seguida, a gente já encontra qual é o valor estimado corrigido pela inflação daqui a 5 anos. Ou seja, o teu patrimônio principal sem perder poder de compra. E além dessa correção, você teria uma renda mensal aproximada de R$4.600. Todos os meses ali, vindo daqueles cupons. Aqui é apresentado um fluxo mês a mês. É óbvio que isso aqui é uma estimativa e não garante rentabilidade futura. O Raul fez uma conta aqui com um rendimento fixo de 5,7% ao ano, pago mensalmente, que é uma taxa média que a gente viu no Tesouro aí nos últimos anos. Então aqui você consegue fazer simulações conforme você quiser, a depender do prazo e do valor investido. Beleza, então aqui a gente conseguiu passar por todas as características e tudo que diz respeito ao ETF Área 11. Agora fica a pergunta, Felipe, será que esse ativo é para mim? Para quem faz sentido e para quem pode não fazer sentido? E é isso que a gente quer responder de forma prática. Afinal de contas, isso vai depender do teu perfil e dos teus objetivos como investidor. Vamos primeiro para a lista de objetivos às quais o Área 11 não se encaixa, as pessoas que não deveriam investir nesse ativo. O primeiro tipo de investidor é aquele que está começando a acumular patrimônio agora, que está começando com 2, 5, 10, 15 mil reais. Para esse investidor, não faz sentido começar já a receber um fluxo mensal de renda passiva na conta. Afinal de contas, lembra que a cada rendimento que o Área 11 te paga, você está pagando imposto de renda por aquele resgate que você está fazendo. Para aquele investidor que está começando a acumular seu patrimônio, faz muito mais sentido ele alongar esse pagamento de imposto de renda lá para frente, para que o montante maior dele cresça num formato de bola de neve. Então, para a pessoa que está começando agora a investir, esse ativo não faz sentido em termos de eficiência. Segundo tipo de pessoa, aquela que não tem reserva de emergência formada e quer formar sua primeira reserva através do Área 11. Como o próprio Raul comentou ali no Instagram dele, não tem sentido nenhum. Afinal de contas, a gente precisa lembrar que esse ETF aqui, ele tem uma renda que é flutuante ao longo do tempo, vai depender da taxa média de pagamento do Tesouro. Você pode um mês receber 400, o outro 500, o outro 1.000. Além disso, você vai ter flutuação no valor da cota. Esse investimento aqui pode estar no mês valendo R$250, no outro mês 240, pode cair para R$200. Isso acontece pelo fenômeno chamado de marcação a mercado nos títulos do Tesouro IPCA+, o que traz um risco de volatilidade para esse ativo e não serve para quem está fazendo reserva de emergência. Terceiro tipo de pessoa que não deve investir nesse ativo, aquela que gosta de ter controle total dos seus investimentos, que quer saber exatamente quais são os prazos, qual é o ativo que vai colocar, quando fazer isso. Nesse caso, você não deveria investir em nenhum ETF. Afinal de contas, essa é uma forma passiva de investimentos onde você terceiriza a tomada de decisão. Quarto tipo de pessoa que não deve investir, aquelas que têm um perfil muito agressivo de investimentos e querem retornos muito mais altos ao longo do tempo. A gente precisa lembrar que a gente está falando de um ETF de renda fixa através de um dos melhores ativos da categoria, que é o Tesouro IPCA mais longo. Ele serve muito bem para proteger o teu capital e trazer um ganho real acima da inflação ao longo do tempo. Agora, para investidores arrojados mesmo, é óbvio que você vai querer ter uma maior quantidade
possibilidade de outros ativos mais arriscados na tua carteira. Você pode ter esse ativo, mas numa proporção um pouco menor. Faria mais sentido para o teu perfil. Por outro lado, existem outros tipos de investidores que faz muito sentido para investir aqui. O primeiro deles, aquele investidor que já tem um patrimônio acumulado e já está na fase de receber renda, ou está quase lá nessa transição. Aí, nesse caso, a gente tem um ativo muito seguro, que traz essa garantia de fluxo mensal facilitado, que você não precisa ficar casando os vencimentos do Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Ou seja, para esse tipo de investidor, isso aqui pode ser uma oportunidade muito legal. Inclusive, eu preciso abrir um parêntese aqui nesse vídeo para te falar de uma outra oportunidade que você pode estar perdendo nesse momento. Essa oportunidade que acontece mais ou menos a cada uma década no Brasil e está começando novamente nesse momento. A gente está falando da maior transferência de riqueza da década. Esse que são momentos pontuais onde a riqueza passa de investidores que estão desinformados para investidores que investem bem de verdade. E é justamente para te mostrar como ficar do lado certo dessa nova transferência de riqueza, a maior dessa década, que o Ramiro Gomes Ferreira, meu sócio e fundador do Clube do Valor, vai fazer uma aula completamente ao vivo e gratuita no dia 13 de outubro, às 19 horas, aqui no canal do YouTube do Clube do Valor, para te mostrar uma estratégia clara para que você saiba sempre como saber qual é o melhor ativo para comprar e garantir que você vai ganhar muito mais dinheiro nesse momento oportuno, o maior da década. Para você participar é muito simples, basta clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo. Beleza? Dito isso, vamos voltar para as vantagens. Aqueles investidores que fazem muito sentido de investir no área 11. O investidor que não quer ficar tomando as decisões de qual é o vencimento para colocar do Tesouro IPCA na carteira, esse aqui faz sentido terceirizar a gestão. Outro tipo de investidor, aquele que quer uma diversificação simples na renda fixa, ou seja, quer cair ali nos ativos atrelados à inflação, mas garantir o fluxo mensal. E ainda mais com uma forma profissional de fazer isso. E o outro tipo de investidor é aquele que precisa de previsibilidade no seu fluxo, no seu orçamento mensal, por qualquer motivo. Nesse caso, se você estiver pensando, se você estiver dentro desse rol de investidores que está pensando no ativo, o que eu quero é que você saia daqui sabendo, e que inclusive o Raul também fez questão de frisar, é que primeiro, o valor mensal que você vai receber, ele não é fixo, ele vai variar ao longo do tempo. Segundo, o seu valor investido no ativo como um todo também vai variar por causa da marcação ao mercado. Isso pode ser positivo e isso pode ser negativo em alguns momentos. Estando ciente disso, fazendo a gestão de risco correta da tua carteira, eu sinceramente acho que o Raul acertou de mão cheia nesse ETF. Afinal de contas, ele simplifica as coisas. Não é fácil para a pessoa física comum que está lá trabalhando, focada em crescer na sua carreira, em cuidar da sua família. Não é simples você mesmo escolher os melhores vencimentos, casar os juros semestrais ali para ter uma renda com o Tesouro Direto. Dá trabalho, tem custo, tem conhecimento por trás. O ETF simplifica, ele é acessível e já faz esse trabalho com você. Dito tudo isso, me conta você, o que é que você achou desse ativo? Fala aqui embaixo comigo que a gente quer ouvir tua opinião. E para que você entenda em ainda mais detalhes as vantagens, os riscos e como você pode triplicar o seu dinheiro investindo em títulos do Tesouro IPCA+, eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado que eu te contei exatamente isso. Eu vou estar te esperando do lado de lá.